porque em meio a esse tarifaço, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começou hoje a reunião para definir o patamar da taxa básica de juros, a Selic. E nesse último encontro, que aconteceu em junho, o colegiado elevou a Selic a 15% ao ano. Então, a gente quer realmente com você agora discutir essa situação. O Copom deve manter este patamar, Carla, na sua opinião, mesmo com o impacto do tarifaço? Provavelmente sim, Márcia. A ideia é fazer uma manutenção, talvez até por algumas outras reuniões, você segurar esse patamar, ou seja, é o que a gente chama de um viés neutro, ele nem sobe nem desce, faz essa manutenção de 15% para literalmente ver como é que as coisas caminham. Por um outro lado, a Casa Branca está fazendo uma pressão enorme. O Trump está entrando em confronto direto com o presidente do Banco Central, porque o Trump quer que o presidente do Banco Central reduza a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, diante desse movimento, é muito provável que a Selic se mantenha a 15% aí, minimamente nessa reunião e até para a próxima, provavelmente. Agora, com esse aumento, num eventual cenário de aumentar a taxa de juros novamente, a gente viu que veio uma carta do presidente do Banco Central, que é algo muito normal, uma justificativa pelo fato de aumentar a taxa de juros. É sobre o cenário econômico. Isso vai ser colocado na conta de Gabriel Galípolo ou na conta do ministro Fernando Haddad? Por não conseguir aumentar essa confiança do mercado, de não conseguir ter um equilíbrio na economia? Bom, aqui vai depender do grupo ao qual você pertence, Bruno. Basicamente assim que a gente está dividindo o país. Então, se você acha que pode colocar a culpa em cima do Galípolo, coloca. Se acha que pode colocar em cima do Haddad, coloca. Mas também tem uma terceira questão, que é a seguinte: a meta de inflação nossa, de 3%, que foi definida 2 anos atrás, ela é baixa para o Brasil. Então, nós temos já vastos pesquisas e materiais e publicações a esse respeito. Então, a gente só poderia chegar no máximo a 4,5% de inflação. E a gente está rodando em torno de 5%. Então, enquanto essa métrica se mantiver, o Banco Central tem que fazer as suas cartas. Se ele estoura a meta não é mais ano calendário, ela é contínua. Então, esse é a metodologia, é a métrica que o Banco Central está usando. Eu só sempre gosto de destacar o seguinte, que nós não temos nenhuma dívida pública explosiva, isso não acontece, e cada vez que o Banco Central sobe 1 ponto percentual da Selic, Bruno, ele provoca uma despesa no Tesouro de 50 bilhões de reais. Então, o Banco Central é corresponsável com o nosso déficit fiscal, porque a política monetária e a fiscal, elas caminham juntas, elas não são separadas como muitas vezes se imagina. Muito obrigada, Carla Beni, economista, professora também, sempre aqui apoiando a Jovem Pan para a gente tentar entender melhor esses assuntos que às vezes parecem complexos para a nossa audiência, mas você explica muito bem, Carla. Parabéns sempre pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos, até a próxima. Vamos repercutir, então, os efeitos da economia, na economia brasileira e global também, com os comentaristas João Belucci e Diego Tavares. Começando pelo Diego, você acredita que o Copom, então, Diego, vai manter, apesar do tarifaço, como a Carla falou, não vai mexer tanto nessa taxa, na Selic? Eu acredito pela manutenção da taxa, sim, Márcia, mas é uma manutenção mais preventiva do que, de fato, atenta ao cenário econômico do país. Até porque uma das principais funções da taxa de juros é conter a inflação. E com esse déficit que nós teremos nas exportações, muitos desses produtos que seriam destinados ao mercado externo terão que ser aqui descarregados no nosso mercado interno. Então, a curto prazo, pode ter, inclusive, um certo alívio em relação aos preços, principalmente das agrocommodities. É claro que isso não se justifica para que essa conta seja adotada como política econômica, afinal de contas, não é só dos preços na prateleira que nós estamos falando. Nós estamos falando a respeito do colapso de cadeias inteiras de setores industriais, de setores varejistas, caso esse tarifaço seja mantido nesse patamar. Então, eu acredito na manutenção da taxa de juros, mas, como eu disse, talvez
talvez como uma forma preventiva, talvez como uma forma de antever possíveis abalos econômicos com a manutenção da taxa de juros, haja vista que, como nós estamos aqui debatendo até agora, nós estamos observando poucos esforços do governo federal, principalmente em reverter essa situação. Diego, João, você acredita que com esse remédio amargo que está sendo tarifaço para o governo, seja o momento da gente ampliar os nossos mercados, olhar mais para fora e tentar abrir mais o mercado brasileiro? Com certeza, Márcia, até porque o Brasil fica sem opção. A partir do momento que você perde ou você dificulta a importação ou a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos, você obrigatoriamente deve buscar outros mercados. O Diego foi muito feliz ao mencionar a questão da dificuldade do governo para com a Casa Branca, né, o Departamento de Relações Exteriores. Vem a dificuldade, é gritante. Estamos a 2, 3 dias da entrada em vigor do tarifaço e não temos nada nada de concreto. Até a reunião de senadores, né? Agora eles estão lá com outros senadores norte-americanos, congressistas, enfim, tentando fazer uma aproximação, mas o Trump declarou que a tarifa entraria em vigor de fato. Com relação à Selic, se me permite, a ideia do governo é sempre essa. Ele aumenta os juros, a taxa básica da economia Selic, visando encarecer o crédito, o que, por conseguinte, acabaria segurando a inflação. Mas esse discurso, essa atitude do governo, do Banco Central independente, vamos lembrar, ela acaba se descolando o discurso político da prática. Vários players, atores políticos do governo Lula vociferavam contra o Roberto Campos com a questão da taxa de juros e agora silenciam com relação ao Galípolo ou mesmo apontam a questão para a gestão anterior, quando o Galípolo já vai avançando muitos e muitos meses no seu mandato, que na prática efetiva um governo de rentismo, uma taxa de 15% ao ano. Ela é muito acima dos países mais desenvolvidos, dos países com mercados de capitais mais consolidados e, como a economista Carla Bene colocou, você aumenta o déficit público com essa taxa tão alta. Então, assim, o governo fica nessa cilada. Eu aumento a taxa de juros para segurar a inflação, mas isso também aumenta o déficit público, ao passo que o governo também é o grande pagador de títulos. Ele emite títulos para se financiar, títulos da dívida pública, e depois tem que pagar com a Selic alta que ele mesmo determinou.